Esta é mais uma entrevista da série especial Café com Quê Salão do Livro. Muita gente não sabe que você é escritor e você gosta de um tema relacionado à história do Brasil, à história política. Queria que você falasse um pouco sobre isso para as pessoas te conhecerem melhor. Quer dizer, na verdade, muita gente não entende como um profissional de TV, né? As pessoas têm uma visão do jornalismo, da televisão, como uma coisa superficial, né? Aquela coisa ligeira, né? Mas, na verdade, eu venho da mídia impressa, né? Eu comecei na velha Última Hora do Rio de Janeiro, que talvez tenha sido a melhor escola de jornalismo dos últimos 50 anos. Começou como estagiário, né? Comecei como estagiário. Na Última Hora eu era vendedor de máquina de escrever. A Última Hora ficava dentro do meu território, né, dentro da minha área de vendas. E eu então, com o golpe de 64, eu fiquei muito indignado com as primeiras cassações, né? A aposentadoria compulsória de professores universitários, né? Funcionários públicos, médicos. E eu então, e uma coisa particularmente me atingiu, que o médico de minha mãe, que era um especialista, era um cientista do Instituto Oswaldo Cruz, ele foi aposentado compulsoriamente. E eu me perguntava, mas o professor Haiti Musashi, que tipo de ameaça ele representa ao governo, né? Então, a aposentadoria do Haiti Musashi, que foi lecionar na Universidade de Caracas, na época, me tocou muito. Eu fiquei muito indignado e eu então resolvi me alistar para combater o governo militar. Lá então eu fui acolhido de uma forma muito afetuosa, foi o meu vestibular. Eu tive a sorte de participar talvez da melhor equipe, né, que se formou na imprensa contemporânea, como eu disse aqui, nos últimos talvez 50 anos, que era o pessoal da velha Última Hora. E lá eu aprendi uma série de, vamos dizer assim, de conceitos, né, em relação a essa profissão. Aquela redação, por exemplo, uma coisa que me chamou muita atenção no início, ela tinha um lado. E qual era o lado da Última Hora? Era o lado dos desafortunados, dos desassistidos, né? Dos perseguidos políticos, né? De todos aqueles que de uma forma ou de outra haviam sido vítimas da repressão, né? Então, a Última Hora, e aí eu aprendi que nessa profissão você tem que ter um lado. Você vai colocar a sua consciência, a sua pena, o seu saber, né, o seu conhecimento a serviço de que interesse? Do patrão, né, ou do empregado? De quem explora ou de quem é explorado? Da vítima ou do algoz, né? Então aquela redação foi fundamental porque ela me deu um norte. Ela foi o meu sendero luminoso, o meu caminho de luz, né? Eu precisava ter um lado. No exercício dessa atividade, e quando você escolhe o seu lado, fica tudo mais fácil. Bacana. E você acompanhou, né, a evolução do jornalismo no Brasil, como você definiria? Ele mudou muito, né? Eu acho que a imprensa hoje vive um momento dramático. Tem uma frase que não é minha, do Ricardo Couto, que foi meu colega no Jornal do Estado de São Paulo. Ele diz que o lugar de repórter era na rua, né? Mas eu vejo matérias, né, matérias de capa, principalmente de revistas, né, de circulação nacional, que eu percebo que a matéria foi feita dentro da redação, né? Nenhuma matéria boa pode ser feita dentro da redação, tem que ser olho no olho, você tem que sentir o perfume do ambiente que cerca a entrevista, a maneira como o entrevistado te recebe, certos detalhes da roupa, isso enfeita e eles são extremamente reveladores. Se você fazer a entrevista por telefone, evidentemente que você não vai ter acesso a esse conjunto de informações que vai te permitir compor um retrato, né, o mais próximo da realidade em relação ao tema ou à pessoa que você está entrevistando, né? Então ela mudou muito, né? Por exemplo, não se investe mais na grande reportagem. Eu me lembro, quando eu comecei na TV Globo, no Globo Repórter, eu ficava 2 meses com uma equipe de 5 pessoas viajando. Matéria sobre roubo de automóveis, sobre roubo de aviões, tráfico de drogas. Você trabalhou em revistas como Capricho, Cláudia, né? Quatro Rodas, e trabalhei na realidade, né? Especificamente nessas femininas, porque houve um período, né, quando começaram essas revistas, mulheres não trabalhavam em revistas femininas, né? A maioria era homens, né? Não, as redações eram ambientes masculinos. Na Última Hora, onde eu comecei, só havia uma mulher, que era
Sônia Meinberg. A única mulher, a única repórter era a Sônia Meinberg. Havia uma outra mulher que era articulista do jornal, tinha uma relação lá com o Miranda Jordão, mas eram as duas únicas, mas a repórter mesmo, que ia para a rua, era a Sônia Meinberg. E nessas revistas femininas, né, trabalhavam só... Você tinha uma outra... Mas depois teve todo esse, né, a mulher conseguiu esse espaço, até através da Carmen da Silva também, que trabalhou na Eu trabalhei com a Carmen da Silva, né, uma figura muito interessante. E como que foi essa evolução? Fala um pouco sobre esse período que você acompanhou da mulher entrando no mercado de trabalho, né, começando a... Não, eu acho que, quer dizer, primeiro elas enfeitam mais a redação, né? Eu pego um tipo de redação extremamente ruidosa, né? Eram máquinas de escrever, né? As redações eram muito barulhentas, né? As pessoas batiam a máquina e conversavam sobre o que estavam escrevendo. Aí um outro se levantava de uma mesa, ia ver o texto, discutia, não, eu não concordo. Então as redações viviam em permanente estado de ebulição, né? Havia a circulação das ideias era muito intensa, né? E eram ambientes muito enevoados pelo fumo, pela fumaça dos cigarros, né? Eu hoje, quando vou a uma redação grande, seja na Folha, no Globo, no Rio de Janeiro, ou no Estadão, eu fico muito impressionado, porque é um silêncio de câmara mortuária, de uma capela, né? Ninguém fala, as pessoas não conversam, e quando conversam, trocam ideias por e-mail, né? Não falam, né? E eu acho que o jornalismo perdeu muito com isso também. Porque eu me lembro, na última hora, quando um repórter estava na rua fazendo uma matéria importante, a redação esperava por ele, né? E ele entrava na redação, havia um frisson. Então ele começava a contar, todo mundo queria saber como é que foi, geralmente eram questões políticas, ou cassações, ou então problemas de grupos armados, enfrentamentos entre os órgãos de repressão e as organizações de esquerda que haviam optado pela luta urbana, né, armada. Então a redação esperava por aquele repórter ou por dois repórteres que estavam cuidando daquilo. E eu me lembro bem que nós tínhamos um chefe de reportagem que batia palmas e dizia assim, isso aqui não é jornal falado, isso aqui é jornal impresso, então você está atrasando o jornal. Quer dizer, era uma forma dos repórteres não ficarem contando as histórias, de irem logo para a máquina de escrever, né? Então essa passagem da máquina de escrever para o computador, ela mudou a relação entre as pessoas no ambiente profissional. Porque eu acho que o que caracteriza essa profissão é exatamente essa troca de informações dentro do ambiente de trabalho, permitir que as ideias circulem, interação, que elas circulem livremente, né, dentro das editorias. Agora me diga uma coisa, você veio para cá para falar sobre as fronteiras entre o jornalismo, a história e a literatura. Eu queria que você me colocasse essas fronteiras. Na verdade, elas são fronteiras muito tênues, né? O próprio Mário Vargas Llosa, que esteve recentemente aqui no Brasil, ele disse que ele não vê muita diferença entre o jornalismo e a literatura. Eu achei interessante que um prêmio Nobel tivesse a coragem de assumir isso publicamente, né? No mundo acadêmico há uma discussão que ninguém se entende, né? O historiador acha que o jornalismo vamos dizer assim, ele profana o ambiente histórico na medida em que ele produz trabalhos, né, ligados ao passado recente ou não. Já o pessoal, mas essa discussão, na verdade, não é uma discussão nova, é uma discussão que vem até do final do século XIX, né? É uma discussão que perpassa toda a história não só do jornalismo, como também da própria literatura, né? Então, na verdade, são fronteiras muito tênues, né? E acho, por exemplo, no caso dos livros de história, eu acho que os jornalistas têm dado uma grande contribuição na historiografia. Eu acho que figuras assim como o próprio Fernando Moraes, o livro que ele fez sobre o Chateau, né, embora tenha sido uma biografia, né, o próprio Rui Castro, né, e você tem pessoas muito interessantes. Um amigo meu agora, o Roberto Sander, eu fiz até o prefácio do livro dele, O Crime que Abalou a República, que é a história da morte de um repórter
do jornal à noite, numa delegacia de Copacabana, em 1954, no dia 12 de maio de 54. E o Roberto teve a percepção de identificar que a morte daquele repórter, um episódio banal, né? Ele se transformaria no epicentro da crise política que mais tarde levaria o Vargas ao suicídio. E nenhum historiador percebeu isso. Todos atribuem ao episódio da Rua Toneleiro, quando o Lacerda teria sido vítima, né, de um atentado e morre o Major Rubem Vaz e ele leva um tiro no pé. Então, a maioria dos historiadores, e a própria historiografia oficial, reconhece, né, como sendo, a partir desse episódio, que o governo Vargas começa a sofrer um processo de erosão. Ele começa a se esfarinhar, a se esfarelar. Tem um outro personagem que você fala bastante, que é Luiz Carlos Prestes, inclusive no seu livro As Noites das Grandes Fogueiras, e também no 1930. Que é o meu segundo livro. Esse livro aqui é um livro que eu tenho por ele muito carinho. Ele consumiu 20 anos da minha vida. Ele começa quando eu trabalhava no Jornal do Estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, e eu propus ao Jornal da Tarde, que não é esse jornal, mas um jornal bem diferente, era um jornal projetado pelo Mino Carta, era um jornal revista, ia todo dia à banca, muito bem feito, de se reconstituir a marcha da coluna. Eu não tinha muitas informações sobre o que foi a coluna Prestes. Eu sabia que houve uma rebelião em São Paulo, da Força Pública. Essa rebelião ela se propunha a derrubar o presidente Arthur Bernardes, a quem os militares acusavam de todas as mazelas da República Velha. O movimento fracassa por uma série de fatores e eles então abandonam a cidade, né? Na verdade, eles primeiro resistem, eles são rapidamente cercados em São Paulo e isso é uma história muito triste, né? São Paulo é bombardeada entre o dia 7, dia 8 de julho de 1924 até o dia 28. É bombardeada pela artilharia pesada, né? E o exército atirava de hora em hora e contra alvos civis, eles não atiravam contra alvos militares. O exército atirava contra as fábricas da Moca, Belém, Belenzinho, onde se concentrava a indústria têxtil de São Paulo e levava, na tentativa de jogar a classe trabalhadora contra os amotinados, né? Então essa história me impressionou muito e ela dá origem à coluna Prestes. Esses amotinados, né? Eles se juntam a estrangeiros, a batalhões de estrangeiros que se formaram em São Paulo, jovens imigrantes, né? Recém-chegados ao país. Então é formado um batalhão de alemães, de húngaro e de italianos, e que lutam ao lado dos rebeldes. Então esses estrangeiros, eles acompanham as tropas numa marcha romântica e alucinada que comoveu o país entre 1924 e 1927. E ela, na verdade, acaba se fundindo em Foz do Iguaçu com uma outra marcha rebelde comandada pelo Prestes, né? E então eu publiquei 8 páginas no jornal, veja, 8 páginas hoje em dia seria, e eu reconstituí toda essa marcha. De São Paulo até o ponto mais distante, que foi Teresina, desci e fui até a Bolívia, onde eles pediram asilo político, né? E aí eu comecei a me envolver então num projeto que 20 anos depois daria origem a esse livro. E você ganhou o prêmio Jabuti? Eu ganhei o Jabuti de 96, porque eu resolvi desenvolver uma outra técnica. Eu procurei contar essa história através do olhar estrangeiro, de como o embaixador Edwin Morgan, que era o embaixador americano no Rio de Janeiro, viu esse levante. E os americanos estavam muito preocupados com essa marcha da coluna. Há uma copiosa documentação nos Estados Unidos, eu tive acesso a essa documentação e construí esse livro. Então eu utilizo a seguinte técnica: primeiro me dedico a um trabalho de cenografia, eu construo cenários, né? De modo que o leitor, eu visito os locais, e procuro reconstituir esses locais com o máximo de fidelidade e detalhes, né? Então o leitor, quando ele lê, ele vê, ele sente o perfume daquele ambiente, daquela situação, né? E depois eu construo também os personagens, aí entra um pouco de literatura.
eu me utilizo de técnicas romanescas ou ficcionais para reproduzir um fato verdadeiro. Então isso eu não só utilizei nesse livro, né, essa técnica que me deu o Jabuti de 96, que é a categoria reportagem, como eu recebo o Jabuti também em 1930, Os Órfãos da Revolução, que é a continuação dessa história. E você está escrevendo agora 3 outros livros. Eu estou agora envolvido com a Revolução de 32, que é a Revolução Constitucionalista aqui de São Paulo, através de um olhar também diferente, é a máquina de guerra. É como os paulistas reagiram quando eles se viram de repente abandonados pelos gaúchos e pelos mineiros. Eles criaram, por exemplo, 6 trens blindados. Cada trem tinha uma cor e uma característica porque eles operavam em regiões diferentes. E a história dos trens é fantástica. O outro livro que está pelo meio, esse eu preciso terminá-lo primeiro, é um making of. Como eu fiz as minhas matérias para a TV, para o jornal e para a revista, né? E é muito interessante porque uma coisa que eu me convenço, quanto mais tropeços você tem, quanto mais acidentes de trajeto uma matéria sofre, né? Ou você sofre junto com ela, melhor ela fica, né? Porque você divide, principalmente para a TV, isso porque o público sofre com você. Quando, por exemplo, eu comprei uma carreta roubada na Bolívia e entreguei ao proprietário em São Paulo, em Campinas, né? Aconteceu de tudo, a carreta desaparece, eu embarco a carreta num trem e vou esperar a carreta na fronteira. O trem chega sem a carreta e ninguém conseguia me explicar onde é que a carreta tinha sido, o que tinha acontecido com a carreta. Depois nós localizamos a carreta e aí me prendem, me tomam a carreta. Então o telespectador ele vai sofrendo junto com você, divide com ele, né, as suas agruras, as suas vicissitudes, os seus sofrimentos. E para você, café com quê? Com muito conhecimento, né, porque eu acho que a única ferramenta capaz de promover uma verdadeira inclusão social e erradicar a miséria, a pobreza, é a democratização do conhecimento. O resto tudo é conversa fiada, ou como vocês dizem aqui na região, conversa para boi dormir. Muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço. Domingos Meirelles foi o nosso último entrevistado do Café com Quê, especial Salão do Livro. Espero que você goste das nossas reportagens e que também aproveite todas as informações que estão aqui. Até uma próxima.